Meu nome é Keila e preciso contar o que aconteceu comigo. Não porque quero impressionar, mas porque finalmente consigo organizar os pensamentos. Durante muito tempo, achei que estava enlouquecendo. Hoje sei que não estava. Tudo começou numa manhã comum de abril. Eu trabalhava como coordenadora de eventos em uma empresa de tecnologia, um emprego que me dava satisfação e independência financeira. Renato, meu marido há 7 anos, era gerente comercial numa distribuidora de bebidas. Tínhamos uma vida confortável. Não éramos ricos, mas pagávamos nossas contas em dia e ainda sobrava para pequenos luxos. Naquela manhã, eu estava terminando de preparar o café quando Renato desceu as escadas com o celular colado na orelha. Pela expressão dele, percebi que era a mãe. Carmen ligava todos os dias, às vezes mais de uma vez. Ele sempre atendia com aquele entusiasmo exagerado, como se não tivesse falado com ela há semanas. Claro, mãe, pode deixar comigo. Não se preocupe com isso agora. Ele dizia, acenando para mim, enquanto pegava a xícara de café que eu havia preparado. Quando desligou, notei algo diferente no rosto dele. Não era a alegria habitual depois das conversas com Carmen. Era algo entre ansiedade e excitação. A mamãe precisa conversar com a gente hoje à noite, ele anunciou, dando um gole no café. É importante. Sobre o quê? Perguntei sentando-me à mesa. Ela vai explicar pessoalmente, mas é algo relacionado a Viviane. Viviane era a irmã mais nova de Renato, 32 anos, que morava em outro estado. Eu a conhecia pouco, apenas dos encontros de família nas festas de fim de ano. Ela sempre me pareceu distante, como se eu fosse uma intrusa temporária que logo sairia da vida deles. Está tudo bem com ela? Indaguei. Está, está. É só uma questão que a mamãe quer discutir com calma. Você não vai trabalhar até tarde hoje, vai? Tenho uma reunião às 4 da tarde, mas devo estar em casa às 7. Perfeito. A mamãe chega às 7h30. Durante todo o dia, aquela conversa ficou martelando na minha cabeça. Não era normal Carmen pedir uma reunião formal. Geralmente, ela simplesmente aparecia, tocava a campainha e entrava como se nossa casa fosse extensão da dela. Essa formalidade me deixou desconfortável. Cheguei em casa às 7 horas em ponto. Renato já estava lá, o que era incomum, pois ele costumava chegar depois das 8. A casa estava arrumada de um jeito que eu não havia deixado pela manhã. Ele tinha passado o aspirador na sala, organizado as almofadas do sofá e até colocado flores frescas no vaso da mesa de centro. Você fez tudo isso? Perguntei surpresa. Queria que a casa estivesse apresentável, ele respondeu, ajeitando uma almofada pela terceira vez. Apresentável. Como se nossa casa não fosse sempre apresentável. Como se eu não cuidasse dela. Às 7h30 em ponto, a campainha tocou. Renato praticamente correu até a porta. Carmen entrou com sua elegância característica. Aos 70 anos, ela era uma mulher imponente. Cabelos brancos, sempre impecavelmente penteados, roupas de boa qualidade, postura ereta. Ela carregava uma pasta de couro debaixo do braço. Boa noite, Keila. Ela me cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Era sempre assim. Educada, formal, distante. Boa noite, dona Carmen. Como está? Bem, querida. Ocupada, mas bem. Nos acomodamos na sala. Renato sentou-se ao lado da mãe no sofá maior. Eu fiquei na poltrona em frente. Carmen abriu a pasta e tirou alguns papéis. Vim falar sobre Viviane. Ela começou, indo direto ao ponto. Ela finalmente decidiu comprar um apartamento. Que notícia boa! Exclamei, genuinamente feliz pela cunhada. Sim, é uma conquista importante. Ela encontrou um imóvel maravilhoso, bem localizado, com 2 quartos. O problema é que, mesmo com o dinheiro que ela juntou, ainda falta uma quantia significativa. Senti um aperto no peito. Já sabia onde aquela conversa ia parar. Quanto está faltando? Perguntei, tentando manter a voz neutra. US$ 50.000. O número pairou no ar como uma nuvem pesada. US$ 50.000. Não era uma quantia pequena. Não era um empréstimo casual entre família. E você está pensando em... Comecei. Pedir um crédito no banco. Carmen completou. Já conversei com meu gerente. Ele disse que, pela minha idade e histórico, consigo as condições, mas preciso de um fiador. Renato já se ofereceu. Olhei para o meu marido.
Ele evitava meu olhar, concentrado nas próprias mãos. Renato, chamei. É minha irmã, Keila. Ela precisa da gente. Mas US$ 50.000 não é pouca coisa. E se sua mãe não conseguir pagar? Eu vou pagar, Carmen interrompeu, a voz firme. Tenho minha aposentadoria, tenho meus aluguéis. Não vou deixar ninguém pendurado. Mas e se acontecer alguma coisa? Algum imprevisto? A responsabilidade cai sobre nós. Nada vai acontecer, Renato disse, finalmente me encarando. É só uma formalidade do banco. Formalidade que pode nos custar US$ 50.000 se algo der errado. Carmen me olhou com aquela expressão que eu já conhecia. Era piedade misturada com desaprovação. Como se eu fosse uma criança teimosa que não entendia as coisas importantes da vida. Keila, entendo sua preocupação. Mas é família. Viviane está sozinha, lutando para construir algo. Eu só estou pedindo que Renato me ajude a ajudá-la. Mas por que não fazer o empréstimo direto no nome de Viviane? Porque ela ainda não tem histórico de crédito suficiente no banco que oferece as melhores taxas. No meu nome, com Renato como fiador, conseguimos condições muito melhores. No final, todos saem ganhando. Respirei fundo. Olhei novamente para Renato. Ele já havia tomado a decisão, eu podia ver isso. Minha opinião era apenas um obstáculo a ser contornado, não um fator determinante. Há mais uma coisa, Carmen continuou. Preciso economizar o máximo possível nos próximos meses para ajudar com os custos iniciais do apartamento de Viviane. Móveis, reforma pequena, essas coisas. Por isso, estava pensando se eu poderia. Bem, se eu poderia ficar aqui com vocês por um tempo. Silêncio. Ficar aqui? Repeti. Só temporariamente. 3, talvez 4 meses. Vou alugar minha casa. O valor do aluguel vai direto para ajudar Viviane. E assim eu também economizo o que gasto com contas, alimentação, essas coisas. Tentei processar o que estava ouvindo. Ela estava pedindo US$ 50.000 emprestados no nome dela, com o meu marido como fiador, para dar à filha dela. E agora queria morar conosco para economizar ainda mais dinheiro para dar à mesma filha. Renato, chamei, mantendo a calma. Posso falar com você na cozinha? Keila, não precisa ser dramática, ele disse. Não estou sendo dramática. Só quero conversar com meu marido em particular por um minuto. Carmen fez um gesto magnânimo com a mão, como se estivesse nos dando permissão. Na cozinha, fechei a porta. Você já decidiu tudo isso sem falar comigo? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Minha mãe precisa de ajuda. Minha irmã precisa de ajuda. E nós? A gente não conta. Você não achou necessário me consultar antes de se oferecer como fiador de US$ 50.000? É minha família, Keila. Eu também sou sua família. Ou você esqueceu que a gente é casado há 7 anos? Não esqueci, mas você está fazendo tempestade em copo d'água. Minha mãe vai pagar o empréstimo. E sobre ela morar aqui, é só temporário. Temporário? Renato, sua mãe vai morar debaixo do nosso teto, comendo nossa comida, usando nossa água, nossa luz. Tudo isso enquanto aluga a casa dela para dar ainda mais dinheiro para sua irmã. Você não vê que isso não faz sentido? Faz sentido quando se trata de família. Quando meu pai morreu, ela criou a gente sozinha. Trabalhou como costureira por anos para garantir que eu e Viviane não passássemos necessidade. Agora é minha vez de retribuir. Retribuir? Você manda dinheiro para ela todo mês. Você paga o plano de saúde dela. Você comprou o carro que ela dirige. Não me venha falar de retribuição como se você não fizesse nada por ela. Ele me olhou como se eu tivesse dito uma blasfêmia. Você é filha única. Não entende o que é ter responsabilidade com mais pessoas. Aquilo doeu. Doeu porque era verdade que eu era filha única. Mas não era verdade que eu não entendia a responsabilidade familiar. Meus pais moravam em outra cidade. E eu os ajudava sempre que precisavam. A diferença é que eles nunca pediram que eu sacrificasse minha vida, meu casamento ou minha segurança financeira por eles. Então é isso? Você já decidiu? Já conversei com ela antes de vir para cá. Eu disse que sim. Você disse sim, sem me consultar, sem considerar como isso afeta nossa vida, nossas finanças, nossa privacidade. Keila, por favor.
Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Saí da cozinha. Carmen continuava sentada no sofá, folheando os papéis como se nada estivesse acontecendo. Ela nem sequer fingiu que não havia escutado nada. Então, querida, ela disse quando me viu, podemos contar com vocês? Olhei para Renato, que havia voltado para a sala e se posicionado novamente ao lado dela. Os dois me encaravam. Mãe e filho, uma frente unida. Parece que já está decidido, respondi. Maravilhoso, Carmen sorriu. Vou providenciar tudo para me mudar até o final da semana. Não vou dar trabalho, prometo. Mal vão perceber que estou aqui. Ela se levantou, guardou os papéis na pasta e deu um beijo no rosto de Renato. Você é um filho maravilhoso. Seu pai estaria orgulhoso. Depois veio até mim e me deu um tapinha no ombro. Obrigada pela compreensão, Keila. Sei que isso requer sacrifícios, mas família é assim. A gente se ajuda. Quando ela saiu, Renato veio até mim. Obrigado, ele disse, tentando me abraçar. Recuei. Não me agradeça. Você não me deu escolha. Subi para o quarto e fechei a porta. Sentei-me na cama e fiquei olhando para a parede. Minha mente trabalhava rápido, processando tudo o que havia acabado de acontecer. US$ 50.000. Carmen morando conosco. Tudo decidido sem minha participação. Algo estava errado. Não era só a situação em si. Era a forma como havia sido conduzida. A rapidez. A certeza. Como se minha presença naquela conversa fosse apenas protocolo. Peguei meu notebook e comecei a fazer contas. US$ 50.000 em dólar americano, com o câmbio atual, representavam quase R$ 250.000. A parcela mensal de um empréstimo assim, mesmo com boas condições, seria alta. Carmen recebia uma aposentadoria razoável e tinha o aluguel de 2 casas pequenas que ela havia comprado anos atrás. Mas será que era suficiente para cobrir esse tipo de compromisso mensal? Abri o navegador e procurei por calculadoras de empréstimo. Inseri os valores, estimei os juros. Os números não eram bonitos. Mesmo no cenário mais otimista, Carmen teria que desembolsar uma quantia que comprometeria seriamente seu orçamento. E se ela não conseguisse pagar? A responsabilidade cairia sobre nós, sobre mim e Renato, sobre o dinheiro que eu ganhava, sobre o futuro que estávamos tentando construir. Fechei o notebook quando ouvi Renato subindo as escadas. Ele entrou no quarto e se sentou ao meu lado. Ainda está brava? Não estou brava, Renato. Estou preocupada. Não precisa ficar, vai dar tudo certo. Como você pode ter tanta certeza? Porque confio na minha mãe. E na sua irmã. Você confia nela também? É minha irmã, Keila. Claro que confio. Quando foi a última vez que você falou com Viviane? Ele ficou em silêncio. Não me lembro exatamente. Umas 2 semanas atrás, talvez. E ela mencionou que estava comprando um apartamento? Não diretamente, mas. Mas nada, Renato. Sua irmã não te contou sobre o maior investimento da vida dela. Sua mãe chegou aqui com tudo pronto, já tendo conversado com o banco, já tendo te convencido, já tendo decidido que vai morar aqui. Nada disso te parece estranho? Você está criando problema onde não existe. Estou tentando proteger a gente. Proteger do quê? Da minha família? Não havia o que responder. Ele já havia escolhido o lado dele. E não era o meu. Na quinta-feira seguinte, Carmen chegou. Renato havia tirado a tarde de folga para buscá-la. Quando ouvi o carro estacionando, olhei pela janela do escritório onde eu estava trabalhando remotamente. Ele desceu animado, abriu o porta-malas e começou a tirar malas. Muitas malas. Mais do que alguém precisaria para 3 ou 4 meses. Desci para ajudar. Carmen estava na sala, olhando ao redor como se estivesse avaliando um imóvel para comprar. A casa está ótima, ela comentou, mas vou precisar fazer algumas mudanças pequenas no quarto. Nada demais. Mudanças? Repeti. Sim, trouxe alguns móveis meus, uma poltrona, minha penteadeira, aquele abajur que pertenceu à minha mãe. Coisas que me fazem sentir em casa. Renato entrou carregando a primeira mala. Onde você quer que eu coloque, mãe? No quarto de hóspedes, meu filho. Ah, e precisamos descer aquele armário que está lá. Trouxe o meu, que é mais adequado para minhas coisas. Fiquei parada, observando. O quarto de hóspedes era um espaço que eu havia decorado com carinho.
Não era luxuoso, mas era aconchegante. Havia um armário que compramos juntos, uma cama que escolhemos, cortinas que eu mesma tinha costurado. Mãe, não seria mais fácil você usar o que já tem aqui? Renato sugeriu. Seria, mas não seria confortável. Preciso das minhas coisas, Renato. Vai tornar tudo mais fácil para todo mundo. 2 horas depois, o quarto de hóspedes estava transformado. Os móveis que escolhi foram para a garagem. No lugar, a penteadeira de Carmen, sua poltrona acolchoada, seu abajur antigo, seu armário. Ela trouxe até mesmo um pequeno tapete persa que cobriu o piso que eu havia escolhido. Pronto, ela disse satisfeita. Agora sim, me sinto em casa. Durante o jantar, ela estabeleceu as regras. Vou fazer minhas próprias refeições na maior parte do tempo. Não quero dar trabalho. Mas quando cozinhar, gostaria de usar a cozinha sem interrupções. Preciso de concentração. Sem problema, Renato concordou imediatamente. E sobre a rotina da casa, pensei que poderíamos fazer um revezamento nas tarefas. Afinal, somos 3 adultos aqui. A gente já tem uma rotina, comentei. Eu e Renato dividimos as tarefas. Sim, mas agora sou mais uma pessoa, faz sentido reorganizar. Por exemplo, eu posso ficar responsável pela sala e pela cozinha. Vocês cuidam do resto. Renato assentiu. Eu permaneci calada. Ah, e sobre as compras do mês? Ela continuou. Trouxe uma lista do que costumo usar. São produtos específicos, alguns orgânicos, outros importados. Nada muito caro, mas eu sou particular com certas coisas. Ela estendeu a lista. Peguei e li. Leite de amêndoas específico, café importado, chá verde japonês, azeite português, queijos especiais, biscoitos sem glúten. Cada item custava o dobro ou o triplo das versões comuns. Carmen, esses produtos são bem caros, observei. São investimentos na minha saúde, querida. Na minha idade, não posso comer qualquer coisa. Mas se você está economizando para ajudar Viviane, não vou economizar na minha saúde. Existem outras formas de economizar. Como morar de graça na casa dos outros? As palavras saíram antes que eu pudesse controlá-las. Carmen me olhou. Não disse nada. Apenas me olhou com aquela expressão neutra que de alguma forma conseguia transmitir desaprovação absoluta. Keila! Renato repreendeu. Está tudo bem, filho. Keila está estressada. Entendo que minha presença aqui seja um ajuste, mas prometo que vou compensar de outras formas. Talvez cozinhando para vocês de vez em quando, ajudando com a casa. Terminei o jantar em silêncio. Quando fui dormir, Renato veio atrás. Você precisa ser mais educada com minha mãe. Eu fui educada. Você foi passivo-agressiva. É diferente. Renato, ela chegou aqui e já está mudando tudo. O quarto, as regras da casa, até a lista de compras. Ela está tentando se adaptar. É normal querer algumas coisas familiares ao redor quando se está em um lugar novo. Lugar novo? É a casa dela agora? Porque pelo jeito está ficando assim. Ele suspirou e virou de costas na cama. Não vou discutir isso agora. Estou cansado. Fiquei olhando para o teto, incapaz de dormir. Do andar de baixo, ouvia o som da televisão. Carmen estava acordada, assistindo a algum programa. O volume estava alto. Pensei em descer e pedir para diminuir, mas desisti. Seria mais uma oportunidade para Renato me acusar de ser mal educada. Na manhã seguinte, desci cedo para preparar café. Carmen já estava na cozinha. Ela havia reorganizado os armários. Bom dia, Keila. Espero que não se importe, mas reorganizei algumas coisas. Faço sempre isso quando me mudo. Ajuda a me sentir útil. Abri o armário onde eu guardava as xícaras. Estavam em outro lugar. As panelas que ficavam perto do fogão tinham sido movidas. Os temperos estavam em uma ordem diferente. Você mudou tudo, constatei. Só organizei de uma forma mais eficiente. Veja, as coisas que são mais usadas ficam mais acessíveis agora. Mas eu sabia onde tudo estava. E agora vai saber de uma forma melhor. Confia em mim, tenho anos de experiência organizando cozinhas. Fiz meu café em silêncio, procurando o açúcar em 3 lugares diferentes até encontrá-lo. Carmen observava com um sorriso paciente, como se estivesse assistindo a uma criança tentando amarrar os sapatos. Viu? No segundo armário, altura dos olhos. Muito mais prático. Levei meu café para o escritório e fechei a porta. Tinha uma reunião virtual em meia hora e precisava me concentrar.
Mas 15 minutos depois, a porta se abriu. Keila, querida, você viu meu celular? Carmen perguntou. Não, não vi. Que estranho. Tinha certeza que deixei na sala. Você pode me ajudar a procurar? Carmen, estou em uma reunião daqui a pouco. Preciso me preparar. Ah, claro. Desculpe interromper. É que sem meu celular fico perdida. Mas vou procurar sozinha. Ela saiu, mas deixou a porta aberta. Levantei para fechá-la. 10 minutos depois, batidas na porta. Encontrou? Perguntei, já sabendo a resposta. Ainda não. Será que você poderia ligar do seu telefone? Assim eu escuto onde está tocando. Suspirei, peguei meu celular e liguei para o número dela. Ouvimos o toque vindo do andar de cima. Ah, deve estar no meu quarto. Como fui esquecida? Ela subiu. Eu voltei para minha mesa. A reunião estava começando. Aquilo se tornou um padrão. Nos dias seguintes, Carmen sempre tinha algo para perguntar, algo para mostrar, algo que precisava de ajuda. Quando eu estava trabalhando, quando estava descansando, quando estava tentando ter um momento para mim, sempre tinha algo. Keila, você pode me explicar como funciona essa máquina de lavar? É diferente da minha. Keila, o controle remoto da televisão não está respondendo. Pode verificar? Keila, não estou conseguindo conectar meu tablet ao Wi-Fi. Você poderia me ajudar? E Renato? Renato estava sempre ocupado quando ela precisava de algo. Sempre tinha acabado de sair. Estava no banho, estava em uma ligação importante. Era sempre eu. Uma semana depois da mudança dela, recebi a conta do supermercado. Havia quase dobrado. Todos aqueles produtos especiais estavam lá, mais as refeições regulares que eu continuava comprando para mim e para Renato. A conta de luz também chegou, com um aumento significativo. Carmen tomava banhos longos, deixava luzes acesas em cômodos vazios, mantinha a televisão ligada o dia todo. Mostrei as contas para Renato. É temporário, ele repetiu, como se fosse um mantra. Temporário. Mas são 4 meses, Renato. 4 meses de contas dobradas, de alimentação dobrada, de tudo dobrado. E ela não ofereceu contribuir com nada. Ela está economizando para ajudar Viviane. Não, Renato. Ela está economizando o dinheiro dela às nossas custas. Está economizando para dar tudo para sua irmã, enquanto a gente paga por ela. Você está sendo egoísta. Eu? Egoísta? Sim. Minha mãe passou a vida inteira se sacrificando pela família. Agora que ela precisa de ajuda, você quer cobrar dela? Não estou cobrando. Estou só apontando que há um desequilíbrio. Ela alugou a casa dela, está morando aqui sem custos e ainda está comprando produtos caríssimos que a gente paga. São só alguns meses, Keila. Para de ser mesquinha. Mesquinha. Ele me chamou de mesquinha. Parei de tentar conversar com ele sobre o assunto. Comecei a apenas observar. E quanto mais eu observava, mais eu percebia. Carmen sempre perguntava coisas quando Renato não estava por perto. Sempre criava situações em que eu tinha que pausar meu trabalho, meu descanso, meu momento, mas quando Renato chegava, ela era toda sorrisos e independência. Não deu trabalho nenhum, filho. Keila foi gentil em me ajudar com umas coisinhas, mas, no geral, me virei muito bem sozinha. Ele sorria pra mim como se eu devesse me sentir realizada pelo elogio. À noite, Carmen tinha o hábito de chamar Renato para conversar na sala. Sempre depois do jantar, quando eu estava limpando a cozinha ou terminando algum trabalho. Eles ficavam horas conversando, rindo, relembrando histórias de família das quais eu não fazia parte. Quando eu descia e tentava participar, a conversa mudava. Ficava formal, superficial. Carmen olhava para mim e sorria, mas era aquele sorriso educado de quem tolera uma interrupção. Não queremos te incomodar, querida. Sei que você tem muito trabalho. E eu subia de volta, sentindo-me expulsa da própria sala. 2 semanas depois da mudança dela, Viviane ligou. Era sábado à tarde. Carmen atendeu na sala, mas fez questão de colocar no viva voz. Filha, como está tudo por aí? Tudo ótimo, mãe. O apartamento está sendo reformado, vai ficar lindo. Mandou as fotos? Mandei. Você viu? Vi sim. Está maravilhoso. Sua irmã ali vai ter uma casa linda. Sua irmã ali. Como se Viviane fosse realeza e o apartamento fosse um palácio. E o dinheiro? Está tudo certo com o empréstimo? Viviane perguntou. Tudo certo. Seu irmão assinou como fiador. Não deu nenhum problema.
Renato é um anjo. Dá um beijo nele por mim. Dou sim. E você, quando vem visitar? Logo, logo. Assim que terminar a reforma, vou aí para mostrar as fotos pessoalmente. Tomara, estou com saudade. Eu também, mãe. Muito obrigada por tudo. Por me ajudar com o apartamento, por estar sacrificando tanto. Não é sacrifício quando é para os filhos, meu amor. É alegria. Elas se despediram. Carmen desligou e me viu parada na porta da sala. Viviane está tão feliz, ela comentou, finalmente realizando o sonho dela. Deve ser muito bom ter esse apoio, falei. É, a família existe para isso, para se apoiar. E ela vai te ajudar a pagar o empréstimo? Carmen me olhou, a expressão mudando sutilmente. O empréstimo é comigo e com o banco, Keila. Viviane está recebendo um presente. Um presente de US$ 50.000 que, se Dona Carmen não conseguir pagar, vai cair nas nossas costas. Não vai cair porque vou pagar. Mas é interessante como você sempre volta a esse assunto. É como se quisesse que algo desse errado. Não é isso, é só. É só o quê? Você tem medo que sua vida confortável seja afetada? Que tenha que abrir mão de alguma coisa? Não é sobre isso. Então é sobre o quê, Keila? Porque desde que cheguei aqui, só sinto resistência da sua parte. Pequenas coisas, pequenos comentários, como se minha presença fosse um fardo. Eu não disse isso. Não precisa. Está escrito em cada gesto seu. Renato escolheu aquele momento para entrar na sala. O que está acontecendo? Nada, filho. Carmen respondeu, a voz subitamente doce. Só estava conversando com Keila sobre a ligação de Viviane. Sua irmã está tão feliz com o apartamento. Que bom. Ela merece. Merece mesmo. Não é, Keila? Claro, respondi, saindo da sala. Subi para o quarto e fiquei lá o resto da tarde. Peguei meu notebook e comecei a fazer algo que sei que parecia obsessivo, mas que sentia necessidade de fazer. Comecei a anotar tudo: as datas, os gastos, as mudanças na rotina, os comentários sutis, as interrupções constantes, as conversas entre mãe e filho das quais eu era excluída. Criei uma planilha. Em uma coluna, os gastos antes de Carmen mudar. Em outra, os gastos depois. A diferença era gritante. Em apenas 2 semanas, nossas despesas mensais haviam aumentado em 40%. Calculei também quanto ela estava economizando. O aluguel da casa dela, as contas que não pagava mais, a comida que não comprava. Somando tudo, Carmen estava economizando cerca de R$ 3.000 por mês. R$ 3.000 que poderia estar usando para pagar o próprio empréstimo, mas que estava guardando para dar mais dinheiro à filha. E nós estávamos pagando para ela economizar. Guardei a planilha em uma pasta protegida por senha. Não sabia por que estava fazendo aquilo. Talvez fosse apenas minha forma de manter a sanidade, de provar para mim mesma que não estava enlouquecendo. No domingo, Carmen anunciou que faria almoço. Quero preparar aquele frango assado que Renato ama, com batatas douradas e legumes no forno. Que legal, mãe! Renato ficou animado. Faz tanto tempo que não como isso. Pois então hoje é o dia. Vou ao supermercado comprar os ingredientes. Eu tenho frango no freezer, ofereci. Ah, mas quero um específico, de granja, orgânico. Faz toda a diferença no sabor. Ela foi ao supermercado e voltou com 2 sacolas cheias. Passou a manhã toda cozinhando. A casa ficou cheirando maravilhosamente. Quando finalmente nos chamou para a mesa, a apresentação era impecável. Frango dourado, batatas perfeitamente assadas, legumes coloridos, uma salada fresca. Está incrível, mãe! Renato exclamou. Isso que é comida de verdade. Carmen sorriu, satisfeita. É bom cozinhar para quem aprecia. Fico feliz que esteja gostando. Está ótimo mesmo, Carmen. Concordei. Obrigada, querida. Sei que você também cozinha, mas às vezes uma receita de família tem aquele toque especial, não é? Aquilo era um elogio ou uma alfinetada? Não conseguia dizer. Depois do almoço, enquanto eu lavava a louça, Carmen e Renato ficaram conversando na sala. Ouvi risadas, exclamações. Quando terminei e fui até lá, os dois estavam olhando fotos antigas no celular dela. Olha essa, Renato! Você tinha uns 5 anos. Lembra quando fomos àquela praia? Lembro. Foi o ano que o papai comprou aquela barraca verde. Sentei-me na poltrona, tentando ver as fotos. Carmen segurou o celular de forma que só Renato conseguisse ver claramente.
E essa aqui, quando você e Viviane ganharam aquele prêmio na escola. Eu estava tão orgulhosa. Bons tempos, Renato suspirou. Eram mais simples, Carmen concordou. Quando era só nós três. Uma família unida. Nós três. Não nós quatro. Não antes de você se casar. Era nós três. Como se eu fosse uma adição temporária que logo seria removida. Levantei e subi para o quarto. Ninguém pareceu notar. À noite, quando Renato veio deitar, perguntei: Você percebe como sua mãe age comigo? Como assim? Os comentários, as exclusões, a forma como ela sempre me faz sentir que sou uma intrusa. Você está sendo sensível demais. Renato, ela disse que a família era nós três. Nós três. Eu não faço parte? Ela estava falando do passado, Keila. Obviamente era ela. Eu e Viviane. Você ainda não existia na vida dela naquele tempo. Mas eu existo agora. Ou não? Claro que sim. Você está procurando problema onde não tem. Então por que sinto que a cada dia que passa estou perdendo espaço na própria casa? Porque você está com ciúme. Ciúme? Sim. Ciúme da atenção que estou dando para minha mãe. Ciúme do tempo que passo com ela. É natural, mas você precisa superar isso. Virei de costas e fechei os olhos. Não havia mais o que falar. Na semana seguinte, comecei a trabalhar até mais tarde no escritório. Preferia ficar lá, concentrada, produtiva, do que em casa, sentindo aquela tensão constante. Quando chegava, Carmen já havia jantado. Já estava na sala assistindo televisão ou conversando com Renato. Chegou tarde hoje, ela comentava sempre. Trabalho, eu respondia. Claro, o trabalho. Sempre o trabalho. Havia algo naquele tom. Como se trabalhar fosse uma escolha questionável. Como se eu devesse estar em casa, disponível, esperando. Uma noite, cheguei e encontrei Renato e Carmen sentados à mesa da cozinha, papéis espalhados entre eles. O que é isso? Perguntei. Estamos vendo os extratos do empréstimo da mamãe, Renato explicou, ajudando ela a organizar. Posso ver? Houve uma pequena pausa. Carmen recolheu alguns papéis. São documentos pessoais, Keila, questões de família. Renato é fiador. Isso me afeta diretamente. Sim, mas o empréstimo é em meu nome, são minhas finanças, que se não forem pagas, se tornam nossas finanças. Não vai chegar a isso, ela disse, a voz firme. Já disse que vou pagar. Olhei para Renato, esperando que ele me apoiasse, que dissesse que eu tinha direito de ver aqueles documentos. Mas ele evitou meu olhar. Mãe, talvez seja bom a Keila ver. Só para ficar tranquila. Carmen hesitou. Depois suspirou, como se estivesse fazendo um grande favor. Está bem. Mas é só para você ver que está tudo sob controle. Ela me entregou um dos papéis. Era o extrato do banco, mostrando o empréstimo aprovado de US$ 50.000. A taxa de juros era aceitável, mas as parcelas mensais eram altas. Mais altas do que eu havia calculado. Quanto é a parcela? Perguntei. R$ 3.500, Carmen respondeu. E somando com suas outras despesas. Está tudo calculado. Tenho minha aposentadoria, tenho os aluguéis, dá para cobrir. Mas fica apertado. Fica justo, mas é administrável. Justo, administrável. Palavras que soavam frágeis quando estávamos falando de uma quantia tão grande. E se houver um imprevisto? Uma emergência médica? Algum problema com os imóveis alugados? Então vamos resolver quando acontecer, ela disse pegando o papel de volta. Mas não adianta ficar criando cenários negativos, Keila. A vida já é difícil o suficiente sem ficarmos antecipando tragédias. Mais tarde, no quarto, tentei conversar com Renato novamente. Você viu os números. É muito arriscado. Ela sabe o que está fazendo. Renato, se ela atrasar uma parcela, o banco vem atrás de você. De nós. Do nosso dinheiro, da nossa casa. Não vai acontecer. Como você pode ter tanta certeza? Porque confio nela. Mais do que confia em mim? Não é sobre isso. É sim. É exatamente sobre isso. Você escolheu o lado dela sem nem considerar o meu. Decidiu comprometer nosso futuro sem me consultar. Trouxe ela para morar aqui sem pensar em como isso me afeta. Tudo que você faz agora é pensando nela. E eu? Onde fico nisso tudo? Você é minha esposa, Keila. Claro que importa. Não parece. Parece que sou uma inquilina inconveniente que está atrapalhando a reunião da família perfeita. Agora você está exagerando. Estou?
Então me diz, Renato, quando foi a última vez que saímos sozinhos? Que conversamos sem sua mãe estar por perto? Que fizemos alguma coisa que não envolvesse ela? Ele ficou em silêncio. Viu? Você nem consegue lembrar. Ela está aqui temporariamente, Keila. Logo ela volta para a casa dela e tudo volta ao normal. Você realmente acredita nisso? Acredito. Mas eu não acreditava. E a cada dia que passava, tinha mais certeza de que temporário era uma ilusão conveniente. No mês seguinte, houve um evento da minha empresa. Um jantar com clientes importantes. Eu havia comentado com Renato semanas antes. Ele havia prometido ir comigo. Era uma dessas ocasiões onde a presença do cônjuge era esperada. Na tarde do evento, comecei a me arrumar. Renato estava na sala com Carmen. Desci já vestida, maquiada, pronta. Você está linda, ele disse. Para onde vai? Para o evento da empresa. Aquele que te falei semana passada. Você vai se arrumar? Ele trocou um olhar com Carmen. É hoje? Renato, eu lembrei 3 vezes esta semana. Ah, Keila, me desculpa. É que a mamãe não está se sentindo bem. Pensei em ficar com ela. Olhei para Carmen. Ela estava sentada no sofá, aparentemente normal. Você está doente, Carmen? Um mal-estar, ela disse, a voz fraca. Nada demais. Mas o Renato está preocupado. Talvez seja melhor você chamar um médico se não está se sentindo bem. Não precisa de médico, é só um desconforto. Vai passar. Então não precisa de Renato aqui. Ele pode ir comigo ao evento e se você piorar, você liga. Keila, não vou deixar minha mãe sozinha se ela está passando mal, Renato disse. Ela não está passando mal. Ela disse que vai passar. Mesmo assim, prefiro ficar. Você prometeu ir comigo. E desculpa por isso. Mas família vem em primeiro lugar. Família. Novamente aquela palavra sendo usada como escudo, como se eu não fosse família. Tudo bem, eu disse, mantendo a voz controlada. Vou sozinha, então. Não fica assim, Keila. Não estou de nenhum jeito específico. Você fez sua escolha. Fui ao evento sozinha. Respondi dezenas de vezes porque meu marido não estava lá. Sorri, inventei desculpas, fingi que estava tudo bem. Mas cada vez que alguém perguntava, e o Renato? Sentia uma pontada de humilhação. Voltei para casa perto da meia-noite. A sala estava às escuras. Subi devagar, tentando não fazer barulho. Quando passei pelo quarto de Carmen, a porta estava entreaberta. Ela estava sentada na cama, com o tablet no colo, assistindo a alguma série, rindo baixinho. Não parecia nada mal. Na verdade, parecia perfeitamente bem. Entrei no meu quarto. Renato estava dormindo. Fiquei olhando para ele na escuridão. Aquele homem ao meu lado, que jurou me amar e me proteger, havia me deixado sozinha por causa de uma doença inventada da mãe. E a pior parte, eu tinha certeza de que ele nem percebia o que estava acontecendo. No dia seguinte era sábado. Acordei e Renato já havia saído com Carmen. Deixou um bilhete. Fomos ao banco resolver umas coisas. Voltamos para o almoço. Fiquei sozinha na casa. Era estranho como aquele espaço, que era meu, parecia cada vez menos meu. Andei pelos cômodos, notando pequenas mudanças que Carmen havia feito sem pedir. Um quadro diferente na parede. Almofadas novas no sofá que ela havia trazido de sua casa. Fotos dela e dos filhos em porta-retratos que apareceram na estante da sala. Fui até o quarto dela. A porta estava fechada, mas não trancada. Abri e entrei. Não era para fuçar, não era isso. Era mais uma necessidade de entender. De ver com meus próprios olhos como ela havia transformado aquele espaço. O quarto estava impecável. Cama feita com perfeição militar. Tudo no lugar. Na penteadeira, produtos de beleza caros. No criado mudo, uma pilha de revistas e um caderno. Peguei o caderno. Era um caderno comum, com capa dura azul. Abri na primeira página. Era uma espécie de diário. As entradas eram datadas, comecei a ler. Dia 15 de abril, cheguei hoje na casa de Renato e Keila. O quarto é aceitável, mas vou precisar fazer ajustes. Keila claramente não ficou feliz com minha chegada, mas Renato está do meu lado. Como sempre. Minha respiração ficou mais rápida. Continue lendo. Dia 17 de abril. Reorganizei a cozinha hoje. Keila não gostou. Percebi pela cara que fez. Mas ela não disse nada diretamente. É tão previsível.
Sempre engole tudo e depois faz cara feia. Renato nem percebe. Dia 19 de abril. Viviane ligou. Está animada com o apartamento. Disse que quando estiver tudo pronto, quer que eu vá morar com ela. Seria melhor do que aqui, com certeza. Mas preciso ficar o máximo que puder. Quanto mais eu economizar, mais consigo dar para ela. Dia 22 de abril, interrompi Keila durante o trabalho dela hoje umas 3 vezes. Ela fica irritada, mas é educada demais para dizer algo. Renato acha que ela está sendo colaborativa. Perfeito. Minhas mãos tremiam. Continuei virando as páginas. Dia 25 de abril, fingi mal-estar para que Renato não fosse aquele evento de trabalho da Keila. Funcionou perfeitamente. Ele ficou aqui, cuidando de mim, enquanto ela foi sozinha. Aposto que ficou com raiva, mas ela nunca vai admitir. É fraca demais para confrontar. Dia 28 de abril, Renato me mostrou a planilha de gastos da casa. Keila está reclamando com ele sobre os custos. Ele acha que ela está sendo mesquinha. Ótimo! Quanto mais ele ficar do meu lado, melhor. Dia 1º de maio. O plano está funcionando melhor do que esperava. Keila está cada vez mais isolada. Renato está cada vez mais próximo de mim. Mais algumas semanas assim. E ela vai começar a questionar o próprio casamento. Quando chegar nesse ponto, vou sugerir a Renato que talvez eles não sejam tão compatíveis quanto pensavam. Fechei o caderno. Meu corpo inteiro estava gelado. Não era minha imaginação. Não era sensibilidade excessiva. Era real. Era um plano deliberado. Carmen não estava aqui para economizar dinheiro. Ela estava aqui para destruir meu casamento. Mas por quê? Continuei procurando pelo quarto. Abri gavetas, olhei dentro do armário. No fundo de uma gaveta, encontrei uma pasta. Dentro, documentos, extratos bancários. E não eram só do empréstimo. Carmen tinha dívidas. Muitas dívidas. Cartões de crédito no limite. Empréstimos anteriores. Parcelas atrasadas. Os aluguéis que ela dizia receber? Descobri recibos mostrando que um dos inquilinos estava devendo meses de aluguel e ela não havia tomado providências. A situação financeira dela era muito pior do que ela havia admitido. E Renato não sabia de nada disso. Fotografei tudo com o meu celular. Cada documento, cada extrato, cada página do diário. Minha mente trabalhava rápido agora. Precisava ser cuidadosa. Não podia simplesmente confrontar Carmen. Ela iria negar. Iria virar a situação contra mim. Renato acreditaria nela. Precisava de um plano. Coloquei tudo de volta exatamente onde estava. Fechei o quarto e subi para o meu. Transferi todas as fotos para um arquivo criptografado na nuvem. Depois, apaguei do celular. Quando Renato e Carmen voltaram, eu estava na sala, tranquila, lendo um livro. Oi, querida. Renato me cumprimentou. Almoçou? Ainda não, estava esperando vocês. Que gentil, Carmen disse. Vou preparar algo rápido. Não precisa, posso fazer. Ofereci. Não, não, insisto. Você trabalha tanto, merece um descanso. Ela foi para a cozinha. Renato sentou ao meu lado. Como foi sua manhã? Tranquila, descansada. Bom, você anda tão estressada ultimamente? É, acho que é trabalho. Talvez devesse tirar uns dias de folga. Relaxar. Talvez. Ele me beijou na testa e foi ajudar a mãe na cozinha. Fiquei ali, processando tudo o que havia descoberto. Carmen estava jogando um jogo de longo prazo, infiltrando-se na nossa vida, criando atritos entre mim e Renato, planejando nos separar. Mas por quê? Qual era o objetivo final? Pensei em Viviane, no apartamento, no empréstimo, nas dívidas ocultas de Carmen. E comecei a montar as peças. Carmen não conseguiria pagar o empréstimo. Ela já sabia disso. Tinha dívidas demais. A situação financeira era insustentável. Quando o banco cobrasse, a responsabilidade cairia sobre Renato. Sobre nós. Mas se Renato estivesse divorciado de mim, se Carmen conseguisse nos separar antes disso acontecer, meu dinheiro estaria protegido. Só o dinheiro de Renato seria comprometido. E quando tudo desmoronasse, Carmen e Viviane ainda teriam o apartamento. Um apartamento que havia sido comprado com dinheiro que nunca seria pago. Era um golpe. Um golpe elaborado, de longo prazo, executado por mãe e filha contra o próprio filho e irmão. E eu era o único obstáculo no caminho.
Sentei-me ali na minha sala e tomei uma decisão. Não ia confrontar, não ia acusar, não ia fazer nenhum movimento brusco. Ia jogar o jogo delas, mas ia jogar melhor. Nos dias seguintes, mudei meu comportamento. Parei de reclamar, parei de apontar problemas. Quando Carmen me interrompia durante o trabalho, eu sorria e ajudava. Quando ela mudava coisas na casa, eu agradecia pela melhoria. Quando o Renato escolhia passar tempo com ela em vez de comigo, eu dizia que compreendia. Carmen ficou desconfiada no início, mas logo ela relaxou. Achava que havia vencido, que eu havia me resignado ao meu papel de esposa submissa e conveniente. Mas, enquanto isso, eu investigava. Criei uma conta de e-mail anônima. Entrei em contato com os inquilinos dos imóveis de Carmen, fingindo ser uma potencial compradora interessada nas propriedades. Descobri que não um, mas ambos os inquilinos estavam com meses de atraso. Carmen não recebia aluguel há mais de 6 meses. Procurei o gerente do banco dela. Não podia acessar as contas diretamente, mas consegui informações gerais. O empréstimo aprovado tinha um período de carência de 3 meses. Depois disso, começariam as parcelas. E havia uma cláusula: se 2 parcelas seguidas fossem perdidas, o banco poderia acionar o fiador imediatamente. Contactei um advogado, não para processar ninguém, só para entender meus direitos, meu patrimônio, como proteger o que era meu. E observei. Observei cada movimento de Carmen, cada ligação para Viviane, cada conversa com Renato. Uma noite, 2 semanas depois de ter descoberto o diário, ouvi Carmen falando ao telefone no quarto dela. A porta estava fechada, mas as paredes não eram grossas. Aproximei-me e escutei. Sim, Vivi, está indo exatamente como planejamos. Ele não suspeita de nada. Keila? Está mais quieta ultimamente, mas não importa. Renato já está completamente do meu lado. Não, não vou conseguir pagar o empréstimo. Mas quando o banco cobrar, você já vai estar com o apartamento no seu nome. Não podem tomar o que não está mais em meu nome. Exatamente. E se Keila ainda estiver no caminho quando isso acontecer, vai perder metade de tudo que tem para cobrir a dívida. Mas se conseguirmos separá-los antes, só ele fica com o prejuízo. É triste, sim. Mas ele é adulto. Tomou essa decisão. Se ferrou pela própria ingenuidade. Você merece esse apartamento, filha. Trabalhamos duro para isso. Meu sangue fervia. Mas mantive a calma. Gravei tudo no celular. Cada palavra. No dia seguinte, Renato mencionou casualmente que Viviane viria visitar no fim de semana seguinte. Vai ser legal ter todo mundo junto, ele disse. Vai sim, concordei sorrindo. Carmen me olhou do outro lado da mesa. Havia algo em seus olhos. Satisfação? Triunfo? Ela achava que estava prestes a concluir o plano. Mas eu tinha outros planos. No sábado, dia da visita de Viviane, levantei cedo. Preparei um café da manhã especial. Pães, frios, frutas, suco fresco. Quando Renato desceu, ficou surpreso. O que é tudo isso? Achei que devíamos receber Viviane adequadamente. Afinal, é a casa dela também quando está aqui. Carmen, que havia descido logo depois, me olhou com desconfiança. Que gentileza, Keila. Imagina, somos família. Viviane chegou por volta das 10 da manhã. Era alta, magra, com cabelos longos e um sorriso que não alcançava os olhos. Abraçou o irmão com efusividade, a mãe com carinho e me cumprimentou com um aceno frio. Keila, quanto tempo? Viviane, bem-vinda. Passamos a manhã conversando. Ou melhor, os três conversaram. Eu ficava ali, sorrindo, servindo café, sendo a anfitriã perfeita. Eles falavam sobre o apartamento, sobre as reformas, sobre como tudo estava ficando lindo. As fotos não fazem justiça, Viviane dizia. Quando estiver pronto, vocês precisam ir lá ver. Com certeza iremos, Renato prometeu. Mãe já garantiu o dela. Ela vai ser a primeira convidada a ficar quando estiver tudo pronto. Carmen sorriu. Mal posso esperar, filha. Depois do almoço, Viviane sugeriu que saíssem todos. Um passeio pelo shopping, talvez um cinema. Adoraria, disse. Mas tenho um compromisso às 3 horas. Vão vocês. Aproveitem o tempo em família. Tem certeza? Renato perguntou. Absoluta. Não vão deixar de sair por minha causa.
Eles saíram. Carmen me lançou um último olhar antes de fechar a porta. Era um olhar de vitória. Ela achava que tinha conseguido. Mais uma vez, isolava-me do meu próprio marido. Assim que o carro saiu, fui até a cozinha e peguei o telefone. Fiz algumas ligações. Para o advogado, para o contador, para algumas outras pessoas. Quando terminei, estava tudo pronto. Eles voltaram no fim da tarde, animados, falando alto. Jantamos juntos. Eu mantive o papel de esposa agradável e quieta. Depois do jantar, quando todos estavam relaxados na sala, levantei-me. Gente, preciso falar uma coisa. O que é? Renato perguntou. Bem, tenho pensado muito sobre nossa situação, sobre tudo o que está acontecendo. E no final, descobri que isso vale infinitamente mais. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Ouvi o barulho de malas sendo arrastadas, de armários sendo abertos. Renato e eu ficamos na sala, em silêncio. Desculpa, ele disse finalmente. Por quê? Por tudo. Por não acreditar em você. Por escolher elas. Por deixar que chegasse a esse ponto. Você não estava errado em querer ajudar sua família. Estava errado em esquecer que eu também sou sua família. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando compensar isso. Não quero compensação, quero parceria. Quero que a gente seja uma equipe de verdade, não apenas quando é conveniente. Seremos. Prometo. 2 horas depois, um táxi chegou. Carmen e Viviane colocaram as malas no porta-malas. Carmen se virou para Renato uma última vez. Você vai se arrepender disso. Já me arrependo de muita coisa, mãe. Mas isso não é uma delas. Elas partiram. A casa ficou em silêncio. Nos dias que se seguiram, Renato lidou com as consequências legais. Consultou advogados sobre o empréstimo, sobre a possibilidade de tirá-lo da posição de fiador dada a fraude envolvida. Foi difícil, demorado, estressante. Carmen tentou ligar várias vezes. Renato não atendeu. Viviane enviou mensagens pedindo desculpas, dizendo que não sabia do plano da mãe, que também havia sido enganada. Renato respondeu uma vez: preciso de tempo. Carmen eventualmente perdeu a casa dela. As dívidas, as parcelas atrasadas, tudo veio à tona. O banco tomou a propriedade. Ela foi morar com Viviane no apartamento, aquele apartamento pelos quais ela havia sacrificado tanto. Mas o apartamento não era o palácio prometido. Era pequeno, mal localizado, com problemas estruturais que não haviam sido mencionados. Viviane percebeu tarde demais que também havia sido vítima de um golpe. A imobiliária tinha vendido um sonho, mas entregado uma decepção. Renato conseguiu se livrar da posição de fiador depois de meses de batalha legal. Provamos a fraude, as intenções maliciosas, a manipulação. O banco removeu o nome dele. Carmen ficou sozinha com a dívida que nunca poderia pagar. Quanto a mim e Renato, levou tempo. Meses de conversas difíceis, de terapia de casal, de reconstruir a confiança que havia sido quebrada. Não foi fácil. Houve momentos em que pensei em desistir. Momentos em que ele parecia estar mais triste pela perda da família do que agradecido pela preservação do casamento. Mas aos poucos, conseguimos. Estabelecemos limites. Criamos uma linguagem nova. Aprendemos a ser uma unidade verdadeira, não apenas um casal que morava junto. Carmen tentou se reaproximar meses depois. Ligou, chorou, pediu perdão. Disse que havia sido um momento de fraqueza, que nunca quis machucá-lo. Renato ouviu, mas não cedeu. Você não teve um momento de fraqueza, mãe. Você teve meses de planejamento deliberado. Não é a mesma coisa. Mas eu sou sua mãe. É. E por isso dói ainda mais. Porque deveria ter sido a pessoa que mais me protegeria, não a que mais me machucaria. Ele desligou. E dessa vez não ficou olhando para o telefone com expressão arrependida. Ficou olhando para mim. Está tudo bem? Perguntei. Está. Pela primeira vez em meses está tudo bem. Viviane se distanciou também. Enviou uma mensagem 1 ano depois dizendo que vendia o apartamento, que estava começando de novo em outra cidade, que esperava que um dia pudessem se reconectar. Renato respondeu desejando boa sorte. A casa voltou a ser nossa. Devagar,
Removemos os últimos vestígios daquela época. O quarto de hóspedes foi redesenhado. A cozinha reorganizada do jeito que sempre foi. As fotos que Carmen havia colocado foram guardadas. E uma noite, quase 2 anos depois de tudo, Renato e eu estávamos sentados na varanda, tomando vinho, olhando as estrelas. Você ainda pensa naquilo tudo? Ele perguntou. Às vezes. E você? Também. Mas não com raiva, mais com tristeza. Tristeza pelo que poderia ter sido diferente. Talvez não pudesse. Talvez fosse sempre esse o caminho. Talvez. Ficamos em silêncio por um momento. Keila? Sim? Obrigado. Por quê? Por não desistir de mim, mesmo quando eu não merecia. A gente nunca desiste das pessoas que amamos, Renato. Só estabelece limites melhores. Ele sorriu e pegou minha mão. E ali, naquela noite estrelada, em nossa casa que finalmente era só nossa, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não foi um final feliz no sentido tradicional. Não houve reconciliação dramática. Não houve perdão universal. Algumas pontes foram queimadas para sempre, mas aprendi coisas importantes. Aprendi que amor de família não justifica manipulação. Aprendi que às vezes proteger a si mesmo requer cortar laços que pensávamos ser eternos. Aprendi que estar certa não traz satisfação quando custa relacionamentos. Mas acima de tudo, aprendi que a maior vingança não é destruir quem te machucou. É construir uma vida tão plena, tão genuína, tão sua, que eles se tornam irrelevantes. Carmen e Viviane carregam suas próprias consequências. Eu carrego minha paz. E no final, descobri que isso vale infinitamente mais. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.